Bem, pessoal, a ideia é nós fazermos agora o código do sensor LDR, tá? Tá aqui é o item 9. A gente já fez todos os projetos. O item 9 aí do nosso planejamento. Vou até colocar o indexador só para lembrar vocês, tá? Sensor LDR. Nós utilizamos o potenciômetro. O potenciômetro, ele trabalha com a entrada analógica do Arduino. Então nós vimos lá todo aquele conceito de entrada analógica, do conversor analógico digital, da resolução de 10 bits do conversor analógico digital, que dá uma resolução de 1024 divisões, né, de 0 a 1023. Mas a entrada analógica ela não está limitada ao potenciômetro. Você pode utilizar com qualquer sensor ou qualquer componente que forneça uma variação analógica. O potenciômetro é um caso. Mas outro caso são sensores. E um sensor muito utilizado com esse tipo de sinal é o sensor de luminosidade, né? Sensor LDR. Eu já tenho lá na playlist do Arduino, né, eu mostrando todo o princípio físico de funcionamento do sensor LDR, né? Tem um material chamado aqui de cádmio na parte superior do sensor que dá esse efeito de você variar a resistência elétrica em função da intensidade luminosa, né? Então eu explico tudo direitinho lá na playlist. O nome da playlist é Curso Básico de Arduino. Aí tem um projeto, acho que é o projeto 10 não, acho que é o projeto 12, 13 ou 14, não é? Por aí. Vocês conseguem encontrar. Lá eu explico todo o princípio de funcionamento. Aqui eu vou focar na construção do código, entendendo como esse sensor funciona. Se o sensor LDR funciona de forma análoga com o potenciômetro, tá? Inclusive já está aqui leitura analógica, vou deixar até aqui. Se ele funciona de forma análoga, eu preciso fazer a declaração de duas variáveis. A primeira variável é a variável que vai armazenar o pino que está conectado ao sensor, que eu vou chamar de pino underline sensor. Nesse caso eu conectei aqui no pino A0, então eu vou colocar A0. Uma outra variável que eu preciso declarar é a variável que vai armazenar o dado lido pelo sensor. Então eu vou colocar o valor sensor. Então são duas variáveis até agora, tá? Sendo que aqui eu não coloco um valor previamente, porque esse valor ele vai depender da leitura analógica. Então eu declaro dessa forma. Vamos aqui para o void setup agora. A gente ainda vai ali para a área de declaração de variáveis depois, mas nesse momento não. Eu vou utilizar um sensor analógico. Como eu vou estar lendo uma informação, o modo do pino, que é a função que vai dizer se ele vai funcionar como entrada ou saída, pin mode, você precisa dizer o pino, que nesse caso, como eu declarei a variável, basta chamar o pino do Arduino pelo nome da variável, vírgula, e eu vou escolher se ele quer atuar como entrada ou como saída. Nesse caso, como eu estou lendo, ele vai ser entrada, input. Fecho parênteses, ponto e vírgula. Uma outra função que eu quero utilizar é visualizar, deixa eu ver aqui, pronto, uma coisa que eu não tinha visto, ele identificou aqui, ó. Estava com 1 e com 2. Quando eu conecto o Arduino, ele detectou o com 9. Eu não tinha verificado, não. Senão não teria como a gente fazer aqui a verificação. Já que eu quero visualizar a troca de dados entre o Arduino e o computador, eu preciso inicializar essa comunicação. Inicializar essa comunicação serial. Então eu coloco serial.begin. Ou seja, eu estou iniciando a comunicação. Lembrando que eu estou utilizando o Arduino Uno. E o Arduino Uno ele possui apenas uma comunicação serial física, né?
porque eu posso emular comunicações seriais nas outras portas. Mas física só possui uma, que é serial.begin. Se você pegar Arduino, vai ter assim, TX, vai ter assim, RX e TX, que é a porta de comunicação serial. No Arduino Mega, por exemplo, você vai ter 4 portas de comunicação serial física, né? Então vai ter RX0, TX0, RX1, TX1, RX2, TX2, RX3, TX3, tá? Então, por exemplo, tem um projeto que eu faço comunicando o Arduino com a Raspberry Pi. Eu deixo a serial 0 para comunicar o Arduino com o computador e utilizo a serial 1 para comunicar o Arduino com a Raspberry Pi, tá? Então você consegue trabalhar ao mesmo tempo com várias portas, tá? Mas enfim, para o nosso projeto a gente precisa de uma comunicação. A gente vai inicializar a velocidade de comunicação serial. Normalmente nós colocamos 9.600 bits por segundo. Se existe comunicação, essa comunicação é feita por bits, você precisa declarar a velocidade de comunicação que você quer. Lembre-se que esse serial.begin faz parte do código que vai para o Arduino. Quando eu abrir um monitor serial, é do computador. Aí no computador precisa estar essa mesma velocidade. Eles precisam conversar na mesma velocidade, porque senão não há comunicação. Se um conversa na velocidade x e o outro conversa na velocidade 2x, não tem como ter comunicação. Os dois precisam estar com a mesma velocidade. E para que essa comunicação serial, ela vai, eu vou colocar aqui o comentário, //, ela vai mostrar os valores analógicos lidos do sensor. Para que serve esse pmode? Definir o pino A0 que o sensor está conectado como entrada. Para que serve essa variável? Variável responsável por armazenar os dados lidos do sensor. Para que serve essa outra variável? Ctrl C, Ctrl V. Variável responsável por armazenar o número do pino do sensor. De forma que, se eu quiser me referenciar ao número do pino que está conectado ao sensor, basta chamar o nome da variável, como nós vamos fazer agora. Qual é a primeira coisa que nós vamos fazer? Ler o valor analógico do sensor. Como é que eu leio? Eu leio com a função analog_read, mas a leitura precisa ser armazenada dentro da variável, que vai ser aquela variável valor sensor. Então, valor underline sensor vai armazenar a leitura analógica, analog_read, que está sendo lida no pino sensor. Pino underline sensor. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Fiz a leitura. O que é que eu faço agora? Eu vou mostrar essa leitura. Serial.print. Aí eu vou colocar assim, ponto .print, aspas duplas, porque é um texto. Vou colocar valor, lido, espaço, 2 pontos, ou melhor, 2 pontos, espaço. Aspa dupla novamente. Perceba que quando é texto ele fica azul. E aqui embaixo você coloca a variável valor sensor. Aí você coloca serial.println e aqui você coloca a variável valor sensor. De forma que ele vai visualizar essa variável aqui. Vai visualizar essa variável, valor sensor. E eu coloco serial.println aqui por quê? Porque eu quero que a próxima leitura ela seja exibida na linha de baixo. Em cima eu coloquei serial.print apenas por quê? Porque eu quero que apareça assim, valor lido e a informação do valor do sensor apareça do lado.
E depois, valor lido de novo, aí fica na linha de baixo, porque eu coloquei o LN aqui. Enfim, eu vou mostrar aqui, vocês vão entender. E é importante como ele só vai fazer isso, você colocar um delay aqui de 1 milissegundo, tá? Só para dar uma estabilidade para o seu código. Basicamente é isso, tá? Lembrando que aqui eu vou colocar mostrar o valor do sensor. Bom. Aguardar 1 milissegundos para o funcionamento do código ter estabilidade. Eu posso só compilar, mas assim, como é um código grande, né? Tem aqui 20 linhas, tá? Pode ter menos se eu quiser aqui, ó. 19 linhas. Eu vou já carregar, porque ele já faz as duas coisas. Mas antes de carregar, eu preciso escolher o tipo da placa. Arduino Uno tá ok. E a porta, eu preciso selecionar a porta. Veja que não está selecionado porque não tem nada aqui, ó. A partir do momento que eu seleciono, veja que vai ficar aqui, ó, porta com Arduino 9, tá? Aí eu aperto no botão de carregar. Aí ele carregou, ó, aqui fica a barra, apareceu, aqui apareceu carregado. Vou abrir aqui o monitor serial, vamos ver o que vai aparecer. Ó, valor lido. Então já apareceu aí, né? Tá aparecendo o valor. Lembrando, esse valor ele vai de 0 a 1023. E ele vai variar para um lado, que é o 0, ou para o outro lado, que é o 1023, dependendo da posição do GND, igual o potenciômetro que a gente fez. É do GND e do VCC. Se você inverter, se eu pegar aqui fisicamente e inverter, aí vai de ficar em 800, ele vai lá para 100 e pouco. Tá? Isso é só uma questão de referencial. O importante é, todo sensor, ele precisa ser calibrado. Então você precisa variar você precisa estimular o sensor de forma diferente e ver como ele vai responder. Basicamente é isso. Então, vamos fazer isso agora. Veja que nessa luminosidade que está a sala, ele está dando 800 e poucos. Eu estou pegando aqui a lanterna do meu celular e vou aproximar do sensor. Então ele vai para 1000 agora. Se eu afastar, ele vai para 800. E se eu colocar minha mão aqui impedindo a luminosidade, ó, ficou mais escuro, ele veio para 100. Se eu tirar, 800. Se eu colocar, 100. Então isso, inclusive isso faz parte de um projeto que estamos fazendo, um projeto agrador, que vai ter também um sensor de luminosidade para indicar se a lâmpada da sala ela está acesa ou apagada. Obviamente que se apagar aqui esse valor ele vai para menos que 100, com certeza. Ó. Só colocando a mão aqui, está chegando em 90. Se apagar a luz e ficar escuro, esse valor ele vai ficar quase próximo de 0. Então esse valor ele vai ser enviado no banco de dados e lá no banco de dados vai ter a lógica que vai aparecer luz acesa ou luz apagada. Por quê? Porque vai indicar se tem gente na sala, se, por exemplo, daqui a pouco o pessoal vai fechar a escola. Será que tem alguma sala com a luz acesa? Será que tem alguma sala que precisa ir lá? Será que está tendo aula ainda? Ou será que o professor foi embora e não apagou a luz? Enfim, isso vai ajudar bastante. Que inclusive a gente já chegou aqui, o ar-condicionado já estava ligado, a lâmpada... Já teve vezes que eu cheguei e a sala já estava gelada. Há quanto tempo não estava ligado o ar-condicionado? Há quanto tempo a lâmpada não estava acesa? Então é um projeto bem interessante, esse que nós vamos utilizar esse sensor LDR, tá? Agora que eu sei que, olhando no monitor serial, aí eu vou aqui agora, vou botar no código e vou colocar aqui, ó. Vou colocar barra, asterisco, vou dar Enter. E vou colocar luminosidade, vou colocar aqui, maior. Só corrigindo, tá? Esse valor de 800 não é o valor da luminosidade, é o valor da divisão analógica, tá? Da escala do Arduino. Que quer dizer que, de acordo com os testes que nós fizemos agora, que se a luminosidade for, por exemplo, maior, aí eu vou ser bem conservador agora.
Se a luminosidade for maior do que 500, é porque a lâmpada está acesa. Se a luminosidade for menor do que 500, quer dizer que a lâmpada está apagada. É claro que, obviamente, se for menor que 100, né, que a lâmpada vai estar apagada. Mas eu vou ser bem conservador, vou colocar menor do que 500, porque imagine que aqui é de noite. Mas se for de dia, eu vou ter a luminosidade das janelas. Então, por exemplo, esse valor ele pode dar um pouquinho maior. Então, eu vou ser conservador, vou colocar 500 aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou agora, se a lâmpada tiver, por exemplo, acesa, o LED ele apaga, se tiver apagada, o LED acende. Só para a gente ver esse efeito aqui. Então, eu vou colocar aqui int LED. O LED está na porta 2. Vou colocar 2. O LED ele vai funcionar como saída, porque o Arduino está enviando energia para o LED. Eu vou colocar aqui LED. Eu vou colocar output. Definir o pino 2 como saída. O pino que está conectado com o LED. Beleza. E aqui eu vou fazer o seguinte, fiz a leitura. Aí eu vou colocar se. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Opa. Cadê? Não vai mais não? Deixa eu ver aqui, aumentar o tamanho da fonte. Quanto mais? Pronto, acho que assim tá melhor. Ó, se o valor sensor, aí eu copio aqui, ó. Se o valor sensor for maior, vou colocar aqui para apagar, ou melhor, para acender o LED. Se for menor do que 500, ele vai desligar o LED. Então eu vou colocar, ou melhor, acender. Digital right, vou colocar LED e vou colocar high. Vou colocar outro if aqui, eu poderia colocar else, mas só para a gente usar a função if aqui, para você se familiarizar. Se for maior do que 500, o LED apaga, tá? Então vamos ver agora esse projeto funcionando. Eu vou abrir aqui, monitor serial, vou colocar aqui a mão no LED, ó, o LED acendeu, tá? Tirei, o LED apagou. Aí se eu apagar aqui a luz, tá chegando em 800 ainda. Mas se eu apagar a luz aqui, vamos ver para quanto ele vai. 106. O LED acendeu? Sim. Acendeu. Aí vou agora acender o LED. Apagou. Apagou? Apagou. Então, só o fato de alguém ligar e desligar a lâmpada, eu consigo ter uma informação. Sem precisar vir aqui, né? Essa informação ela precisa ser transmitida, mas eu não preciso vir aqui. Por quê? Porque o sensor já fez. O sensor já fez o trabalho, tá? E aferir a luminosidade aqui durante o dia, eu consigo achar um parâmetro de dia e luz acesa para... Inclusive, o meu TCC eu usei isso. Eu peguei um luxímetro, aí eu calibrei a quantidade de luxes, né? E fiz a correlação com esses valores analógicos. Então, por exemplo, eu sabia que se desse por exemplo, de 100 a 500, nesse valor eu sabia do valor em lux que era. Por quê? Porque eu fiz uma tabela de correlação. Aí isso é o processo de calibração. Então você sabe que a cada 100 degraus que varia na sua escala analógica,
pode variar 5 lux, estou dando exemplo aqui, 50 lux, aí você tem que achar. Por quê? Porque vai depender do sensor, vai depender do resistor que você está utilizando. Tá? Então se eu modificar o resistor, isso aqui já muda aqui. Tá? Aqui eu estou usando um resistor em série, um resistor de 10K. Tá? Fazendo divisor de tensão. Tá? Lembra que eu expliquei o que é um divisor de tensão? Então eu modifiquei. Quando modifica a luminosidade, varia o valor da resistência. E aí a tensão, que o Arduino está lendo no pino a 0, que ele lê de 0 a 5 volts, essa tensão ela vai variando. Tá? É basicamente o mesmo princípio do potenciômetro, tá? Que eu expliquei do divisor de tensão. Mesma coisa. Sendo que o potenciômetro ele varia mecanicamente. Você vai lá e modifica. Aqui não. Aqui ele varia com a luminosidade. É a mesma coisa, é o mesmo princípio de funcionamento. É um divisor de tensão, entrada analógica. Inclusive, você poderia fazer o mesmo código, mas sendo que o gatilho de um é a sua mão e aqui o outro gatilho é a luminosidade, tá? Essa lâmpada que está mais próxima é